Gente, é um imenso prazer receber virtualmente aqui em casa o Vivaldo Barbosa, que escreve textos para o Viu Mundo, um trabalhista histórico. E aí eu queria começar a entrevista com o Vivaldo fazendo uma pergunta básica. Ô, Vivaldo, o que deu nos trabalhistas que eles estão tão divididos? Você poderia explicar para o público que divisão é essa dos trabalhistas? Quem está com quem e quem está onde? Olha, é uma infelicidade realmente, né, que o trabalhismo encontra-se dividido. Aliás, o trabalhismo, né, ele se encontra hoje aí em muitas outras legendas e outros movimentos políticos, né? É toda uma luta aí que vem desde a Revolução de 30, a luta pela legislação trabalhista, previdência social, a intervenção do Estado na economia, o Estado defender a soberania, a estruturação do Estado Nacional brasileiro, de maneira, as estatais estratégicas, de maneira que tudo de bom que o Brasil tem tido aí é fruto do trabalhismo. E até nos tempos recentes, né, a incorporação da questão da superação da miséria, da fome e da pobreza, que o Lula se dedicou a isso, os governos do PT se dedicaram a isso, isso é parte da luta do trabalhismo. Isso é parte do trabalhismo. Se incorporou, né, ao ideal trabalhista. Brizola já tinha adicionado a questão da educação e dos direitos humanos. Então, em torno disso, que ainda encontramos as respostas para os desafios do Brasil de hoje. O partido que mais deveria estar à frente disso era o PDT, onde o Brizola reuniu o trabalhismo ali na sua forma mais firme, mais determinada, mais arrojada, né? O trabalhismo, o nacionalismo. Então, é em torno do PDT que se devia dar isso. Mas o PDT, como outros partidos, diversos outros, se descaminhou muito. Né? Tornou-se aí uma legenda sem rumo, sem princípio, fazendo alianças de toda a natureza, apontando para tantos rumos, né, que se descaracterizou. E nós batalhamos muito para o PDT manter a sua natureza trabalhista, a sua natureza brisolista. Nós trabalhamos muito por isso, mas perdemos. Né? Por esses acasos da história, um grupo pegou o livro de atas, colocou debaixo do braço, nomeia as comissões dirigentes nos estados, grandes municípios, e isso dá troca legenda, garante legendas aí para candidaturas estaduais, municipais e até federais. Isso dá em retorno, a sustentação da atual direção. Assim como os diversos partidos têm seus donos, o grupo que tomou conta do PDT também se sente dono do PDT. Esta é uma infelicidade. Ô, Vivaldo, quem faz parte desse grupo? Vamos nomear as pessoas. Quem faz parte desse grupo que, na sua opinião, tomou conta do PDT? Quem comanda isso é o Carlos Lupe, Manuel Dias, que funciona aí como secretário e coadjuvante, e agora o Ciro Gomes está aí penetrando no partido, levando o partido, o que não é estranho a esse grupo, cai bem para esse grupo, levamos o partido para fazer alianças realmente aí com os remanescentes da Arena, partido que sustentou o regime militar e sustentou o ideal neoliberal e neoliberal no Brasil com mais força. Né? Então, isso hoje é o presidente, o secretário-geral e o Ciro Gomes. Ô, Vivaldo, mas o Ciro Gomes não seria, eu estou fazendo aqui o papel de entrevistador e advogado do diabo, não seria um bom herdeiro para o Brizola? Olha, o Brizola apoiou o Ciro Gomes em 2002. Houve muita divergência interna, eu fiquei muito contra, o senador Jefferson Pérez, na época do Amazonas, uma grande figura, também ficou, acho que já faleceu, também ficou contra, outros grupos ficaram contra, mas o Brizola levou o apoio do PDT no meio do caminho, já para o fim do caminho, o Brizola recuou, retirou o apoio.
e quis levar o partido para oficializar, mas já estava no fim, não deu tempo de uma articulação nesse sentido, mas o Brizola se decepcionou, viu que o Ciro não defendia as ideias, não defendia os ideais trabalhistas. O que o Brizola te dizia na época sobre o Ciro, o Vivaldo? Você teve a oportunidade de conversar com o Brizola sobre o Ciro, sobre esse recuo do Brizola? Sem dúvida alguma, porque, inclusive, eu estava abertamente, já eu fui comunicar a ele que estava abertamente na campanha do Lula, né, ele concordou, deu força, e ele realmente, quando ele discutiu, né, que estava decepcionado e frustrado. A personalidade do Ciro, que ele não tinha percebido, mas que o Jefferson Pérez, senador na época, tinha mostrado que o Ciro tem uma personalidade autoritária, descontrolada, e que isso não serve à República. Aí o Brizola mencionou isso não convém à República. A presidência da República, com uma pessoa desse temperamento, já percebo que não dá. A firmeza nos ideais trabalhistas, na defesa das estatais, na defesa estratégica, na defesa da legislação trabalhista, da previdência social. E agora, isso se confirma. Né? O Ciro, enfim, teve essa parte da bancada que votou pela reforma trabalhista, pela reforma da previdência social. Ok, o Ciro até condenou, etc., mas não tomou nenhuma medida contra esse grupo, nem a direção do PDT. Porque, no fundo, não é uma coisa, o comportamento dessa parte não é uma coisa que agride o pensamento do Ciro. Agride muito o brizolismo, agride muito o trabalhismo, mas ao pensamento dele não. E a direção do partido vem com essa conversa aí, eles pensam muito nisso, no dinheiro, que se expulsar o partido, excluir, diminui o número de deputados federais, diminui a verba do fundo partidário. Esse grupo político que está sempre atrás da verba, que o fundo partidário, há infelicidades na vida brasileira. O fundo partidário deveria ser para libertar o partido da dependência do capital, das empresas, do empresariado, para ele ter fundo suficiente para sustentar uma militância política sólida. Eu lutei por isso, o Brizola lutou também, mas o fundo partidário, falta de controle, de fiscalização, de democratização interna nos partidos e controle externo, o fundo partidário vem alimentar a burocracia, fornecer dinheiro, e esse pessoal gosta muito disso, vive em torno disso e falando nisso. Tá? E aqui vivemos aí essa infelicidade, né? Do recurso público, em vez de sustentar uma militância política aguerrida, veio realmente para desvirtuar, para corromper. São as infelicidades da vida brasileira. O Ciro escreveu um livro sobre as suas ideias que me parece contemplar, pelo menos, o desenvolvimentismo. Você chegou a ler o livro que o Ciro Gomes escreveu? O que você achou, se você leu? Olha aqui, eu não tive a paciência de ir até o fim, porque eu tenho uma dificuldade de compreender a questão da linguagem do Ciro, da definição dele sobre as suas concepções de economia, né, de gestão econômica, né, como é que ele pretende gerir o Estado, que caminho ele pretende gerir o Estado. Eu estou acostumado a trabalhar com Brizola, que tinha ideias muito nítidas, muito claras, muito contundentes até. Então, ele tem uma linguagem realmente que mistura muitas coisas, mistura muito conceitos, né, porque não há firmeza nisso. Né? De outro lado, parece realmente que ali é um projeto de alguém que, olha, eu vou jogar isso no Brasil, sem levar em conta a vida brasileira, a sociedade brasileira, os mecanismos que a sociedade pode oferecer para o Brasil avançar. Não leva isso em conta. É uma coisa muito autoritária, muito de cima para baixo. Então, enfim, não concebo aquilo como um projeto para o Brasil. Projeto para o Brasil,
tem que ser uma discussão democratizada, incorporando os setores da sociedade brasileira que têm condição de ajudar a avançar. Senão é uma coisa autoritária, descolada, e aí não vamos a lugar nenhum. Foi com esse espírito que eu percebi a natureza do livro. O Ciro está se articulando para sair candidato no ano que vem, tentando, eu acho que ele está no direito dele, né? Ele está fazendo críticas ao PT justamente para tentar cavar um espaço ali, talvez na centro-direita, uma terceira via e tal. O que você está achando do comportamento dele, por enquanto, ao longo dessa campanha? Há dois aspectos aí, Azé, né, que podem ser registrados. Primeiro, esse tipo de crítica destilando ódio, veneno, né, que procura recuperar aí aquilo que representou o lacerdismo na vida brasileira contra Getúlio, contra Juscelino, contra Jango. Né? É uma atitude, um método de mobilizar a direita, que é muito sensível a essa questão. Ele fica com essa questão da corrupção, né, que é o velho discurso da direita, né, dizia que Getúlio estava envolto no mar de lama, aquele troço todo que nós já conhecemos que levou ao suicídio do Getúlio. Né? Atacaram o Juscelino de tudo quanto é jeito. Juscelino, com aquela habilidade imensa política dele, foi escapando de tudo. Né? Tinha o apartamento dele, né? O Juscelino era o cara do apartamento na Avenida Atlântica, se não me engano. Ele não foi alvo. Vieira Solto, ele foi alvo, né? O apartamento, o triplex do Juscelino. Ele teve um triplex do Juscelino. Tanta coisa que jogaram contra ele aí, né? Mas ele, com aquela habilidade imensa, foi escapando de tudo, né? E o Jango também foi atacado dessa maneira e desembocar no golpe. Então, essa questão realmente... O Jango, só para lembrar, Vivaldo, o Jango era o homem que gostava das pernas das coristas, né? Das pernas. A direita moralista usou muito isso contra ele. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o Jango tinha aquele compromisso firme com os interesses dos trabalhadores, os interesses do país, né? Que isso nunca conseguiram derrubar. Né? Então, esse tipo de oposição, de crítica ao PT, que o PT merece crítica. Eu tenho diversas reclamações, né? Lamentos até a fazer nos 13 anos de governo do PT. Muitos lamentos. Mas isso é uma coisa. Agora, isso que é ressuscitar o lacerdismo, assolar a direita, não é nada bom para a política brasileira de hoje. E a segunda questão a registrar, é essa questão aí desse alinhamento dele, o realinhamento dele com esses grupos todos emergentes da arena. Né? O grupo político sustentou, né, do ponto de vista da política e do ponto de vista civil, o regime militar, deu respaldo a eles. Esse grupo aí se dividiu. Hoje é DEM, hoje é PP, e hoje é outros ramos por aí, né, que estão perdidos aí, aos quais o Ciro está querendo juntar. Olha, você fazer uma aliança política, ok, até o Brizola dizia, olha, se a gente mantiver a coluna vertebral, nós podemos fazer alianças à direita ou à esquerda que a gente nunca vai perder o rumo. Ora, o Ciro, ele buscando essa gente da direita, muita gente até pode explicar que valeria a pena, tal, mas ele precisava de uma estrutura política partidária que fosse uma coluna vertebral no rumo que ele diz ser, ou na herança do brizolismo, da herança do trabalhismo. Isso não existe. Nem no temperamento, personalidade, nem nas ideias dele, não há essa coluna vertebral, nem na estrutura do PDT. Eu já disse, realmente tornou-se um partido fisiológico. E esses grupos competentes que são, hoje no DEM, PP e etc., estamos vendo aí como é que eles estão dando a volta aí no Bolsonaro, enfim, grupo competente como é Ciro, com a sua herança, com a sua carga histórica, mais chegada a eles,
realizaria um governo de equilíbrio, pelo menos com essa gente, não. Seria um governo inteiramente íntegro. De maneira que esta aliança dele e esse discurso de ódio que ataca o PT para tentar diminuir, tirar Lula da cena, diminuir o PT como partido forte que é evidente que isso não é um bem para o Brasil, muito pelo contrário. Isso soa muito bom aos olhos do império, das elites brasileiras, dos grupos econômicos tradicionais que exploram a vida brasileira. Temos duas heranças dramáticas na vida brasileira, que é o colonialismo e a escravidão. Todo projeto político tem que tentar romper com isso aí, não se submeter a isso. Infelizmente, esse projeto do Ciro não rompe com isso. Ô, Vivaldo, você falou das suas críticas ao PT, aos 13 anos do PT. Qual é a principal delas? Se você quiser elencar mais de uma também, 2, 3, 4, o que você acha central na sua crítica a esses 13 anos do PT? Foi o reformismo fraco, de que fala o André Singer, o Lula e muitos outros não concordam com essa análise do André Singer? Enfim, o que é? É isso também, mas agora, nesses dias que estamos vivendo, está mais sentido o comportamento deles com relação ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Né? Porque na vida da República, o juiz é autônomo e independente, o exercício da judicatura das decisões judiciais, ninguém toca. A República, ninguém toca. É independente do juiz de acordo com a lei e a sua consciência. Muito bem. Mas, para supervisionar o judiciário, de uma maneira geral, especialmente no seu serviço público administrativo, a República fornece a condição dos poderes eleitos, presidente da República, Congresso Nacional, nomear a cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para poder exatamente supervisionar e dar uma orientação de acordo com os interesses da nação, os objetivos da nação, a natureza da nação naquele momento, expressa nas linhas fundamentais que o voto deu, que o voto do povo deu ao eleger um presidente e ao eleger o Congresso Nacional. Veja, Jango, eu sempre digo esse exemplo, ficou menos de 3 anos no governo, nomeou 2 ministros para o Supremo, Hermes Lima, que era uma figura extraordinária da época, foi até primeiro-ministro, professor, uma figura queridíssima, primeiro-ministro do Jango, naquele período parlamentarista ali, e nomeou Evandro Lins e Silva, que chegou até nossos dias. Né? Hoje, não dá para comparar com os 13 ministros, parece, que o Lula e Dilma nomearam 13 ministros. Uns já se aposentaram, né? Saíram, hoje restam 8 que eles nomearam. Dos 11 que estão lá, parece que 8 eles nomearam. Então, isto aí faltou muito ao governo. Percepção da importância, da relevância na escolha de um ministro do Supremo Tribunal. É uma das atribuições mais relevantes da presidência da República. Das mais relevantes. Escolher bem, mas escolher muito bem, com muita reflexão, com muita responsabilidade. Não é porque o amigo pediu, o grupo tal pediu, a corrente tal pediu, os advogados ali, foi muito caso, criminalistas ali pediram isso e aquilo, fulano, beltrano. Não pode ser assim. Tem que mobilizar a consciência jurídica da nação para a escolha boa de componentes do Supremo Tribunal. Segundo, a mobilização do povo foi muito fraca. Então, o povo não foi mobilizado. Se nós pegarmos aí o exemplo do Chaves na Venezuela, o que está salvando a Venezuela é aquela mobilização popular forte que existe. Você veja agora, o Bolsonaro, ele faz o que é correto para ele. Ele mobiliza a gente dele. Você veja que ele quando até ataca o Supremo Tribunal Federal, o grupo dele vem atrás e ataca. Né? Ele consegue mobilizar a base dele. Isso faltou muito. Segunda questão é a mobilização das Forças Armadas.
não mobilização partidária do governo, mas mexer com as Forças Armadas para integrar-se no objetivo fundamental da nação. Olha, deu realmente no que deu, né? Parece que a tese dominante que eu ouvi na época, quando a primeira eleição do Lula, é de que eles iriam pelo almanac, né? Isso foi um desastre, foi muito ruim. A outra questão é a mídia, né? Eles chegaram a fazer esforços grandes aí, conferências nacionais, debateram muitas ideias, mas não produziram nada no sentido de não dar asas ao comportamento que a mídia falam, rádio e televisão. Porque não dará asa para cobra, né? Exatamente. Você veja, porque rádio e televisão, Boazanha, depende do ar para chegar, para cumprir o seu papel. Depende do ar, né? O ar é um patrimônio comum, que neste território é um patrimônio do povo brasileiro, né? Então, a República tem condição de regular o funcionamento do uso desse ar. Na comunicação também. É o que gera um sistema de concessões de rádio e televisão. Se justifica por isso. Não é um objeto de livre comércio, de livre iniciativa. Não é. É uma coisa regulada pela nação, desde o Código de Telecomunicações, né? Isso é uma coisa. Então, isto o governo não teve essa compreensão, né? E até, pelo contrário, ajudou muito, deu sustentação a que eles depois fizessem o que fizeram, né? A outra é uma coisa, aliás, a esse respeito, o Lula está com uma compreensão muito boa disso aí. Eu tenho visto todas as entrevistas dele, desde quando ele estava na prisão. O Lula está com uma compreensão muito boa do papel dos meios de comunicação. Ele compreendeu que não era uma briguinha que o Brizola tinha com a TV Globo, não. Era uma coisa muito mais de fundo, né? A outra questão é que o Lula também agora compreendeu muito a nossa relação com o Império. Apesar de uma política externa muito boa, bem formulada, mas não se compreendeu a nossa relação com o Império e a postura do Império na América Latina, né? Não se teve essa compreensão e deixou-se a coisa muito à vontade. O Lula agora está nessa compreensão, né? Ele tem revelado isso. É evidente que um partido sofreu, o PT sofreu. O Lula sofreu. Já não sai o mesmo no fim da linha. Quem passa por isso não sai o mesmo no fim da linha. De maneira que eu hoje saúdo essas posições do Lula, saúdo as posições do PT, porque, Lasanha, é preciso um grande partido político. É preciso que mobilize a vida brasileira. Senão, como vai se colocar aí, vai ficar no âmbito das reformas fracas, como você colocou. Para transformar, para reformar o país, como Darcy Ribeiro dizia, para passar o Brasil a limpo, é preciso um grande partido político, forte, né? E o PT está com essa posição hoje, é forte, é amplo, está muito enraizado em tudo quanto é canto do país, em todos os setores da vida brasileira, nas universidades, no pensamento, né? Enfim, o PT está muito enraizado, de maneira que, com essas compreensões que o PT passou a assumir, por tudo que ele sofreu, é evidente que hoje a gente pode olhar com esperança mais firme de que o PT pode desempenhar o papel que é necessário que se desempenhe. Deixa eu te lembrar uma coisa, o João Pedro Stedley, do MST, ele ajudou a indicar o Edson Fachin. O Fachin era um homem muito ligado às causas dos direitos humanos, etc. e tal, ao longo de sua carreira. Então, realmente... Eles não perceberam que ele era advogado da Federação das Indústrias do Paraná. E aquela gente ali não erra quando escolhe as pessoas. Não erra, não. Aí tem o Luiz Fux. O Luiz Fux é aquele que ia matar no peito, né? Mas nós aqui no Rio, que o conhecemos muito bem, nos chocamos. A mesma coisa do Barroso.
que é também aqui do Rio, conhecemos bem, nos chocamos. Porque o Barroso é muito tucano, proclamadamente tucano. Ele tentou ser ministro do Supremo na última indicação do Fernando Henrique. Não emplacou nos governos do PT. Pois é, e aí ficaram de fora pessoas como o Celso Bandeira de Mello, como você não acha que seria um excelente ministro do Supremo? Sem dúvida. Aliás, é incrível porque o PT tem um quadro jurídico em São Paulo muito bom. No Rio de Janeiro, nós até em torno do PDT e do Brizola, nós organizamos aqui, enfim, nos conectamos com um quadro jurídico de alta relevância no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, o PT fez isso. Tinha um quadro jurídico de alta relevância. Não apenas nenhum deles foi escolhido, nem foram ouvidos e nem cheirado, ao que parece. Na questão militar, quer dizer, obviamente que os militares prenderam, caçaram os seus colegas que eram liberais ou de esquerda durante a ditadura militar, e você tem no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, você tem nas academias militares, Agulhas Negras, por exemplo, uma formação de militares que parece que estão formando gente para a Guerra Fria dos anos 50. Zé, acho que a primeira atitude é colocar o Brasil dentro dessas academias. O povo brasileiro dentro dessas academias. É pegar, o Darcy Ribeiro fez lá uma lista de 100 livros que cada brasileiro deveria ler, queria espalhar nas escolas, tem que jogar esses livros todos lá dentro. Porque isso vem da aproximação que teve na guerra, na Segunda Guerra Mundial, do Exército Brasileiro com o Exército Americano. Sim, o golpe de 64 nasceu ali, quando o Vernon Walters, o embaixador, supostamente puxou o Castelo Branco para o lado dos americanos. Não sei se formalmente como agente da CIA ou se apenas como uma amizade, mas enfim, eles eram muito próximos, né? O Castelo Branco e o Vernon Walters. Muito, muito. Então, a partir daí, realmente houve um descaminho muito grande na orientação do Exército Brasileiro. Os episódios estão todos aí para confirmar. Né? Então, essa é uma questão realmente, que é preciso ser enfrentada por um governo eleito pelo povo brasileiro. Vivaldo, finalmente, você não teme que, uma vez eleito no ano que vem, o ex-presidente Lula, retornando ao Planalto, acabe se acomodando com as forças da direita, como fez no seu primeiro mandato, porque ele precisava de base parlamentar, e aí fez uma opção ali por buscar sustentação nesses mesmos partidos que o Ciro está buscando hoje, PP, etc. e tal. Você não teme que isso se repita? Olha, Azenha, a luta política tem que ser permanente, frequente, né, e renovada, porque ela vai apresentando capítulos um atrás do outro. Né? Então, isso aí é parte da luta política. Os setores democráticos, progressistas, que vão compor aí o bojo da eleição do Lula, têm que lutar ativamente. Nesse ponto, aí é preciso reclamar do PT um comportamento que ele teve antes, que desprezou muitas correntes, que não pode ter agora. Né? Então, tudo isso aí é parte dessa luta política. E eu confesso que o Lula de hoje não é o mesmo do Lula que foi eleito em 2002. Ele está com a compreensão diferente. Como disse, ele passou pelo que passou. O PT também não é mais o mesmo partido. Passou pelo que passou e está com uma compreensão melhor agora. De maneira que eu tenho mais expectativa, mais esperança. Você fez uma pergunta anterior sobre a eleição do ano que vem de Lula, que acabei não tocando. Vou dizer a você o seguinte: nós temos o movimento O Trabalhismo, que é exatamente para articular nacionalmente os ideais do trabalhismo. Nós temos uma discussão dentro de diversos partidos, temos uma discussão programada para dentro do PT. Íamos fazer um seminário ano passado, em abril, com a presença da Gleisi aqui no Rio de Janeiro, mas veio a pandemia. Mas nós temos uma articulação nacional com gente dentro do PT, do PDT, do PSOL,
fora, né, gente independente. E temos esse movimento do trabalhismo. Nós, agora, evidente, vamos ver como é que se trabalha essa questão da pandemia, mas nós temos a intenção de reforçar, revigorar isso muito. Porque isso tem muita conexão com o próprio Lula, com o próprio PT, por essas bandeiras todas. Eles estão... E o PT precisa, qualquer governo precisa dessa orientação ideológica mais definida, mais caracterizada, com essa carga histórica que o trabalhismo tem, com as correções todas que têm que ser feitas, mas nós pretendemos, nós estamos trabalhando nisso, e isso desemboca naturalmente no quadro político que está aí na candidatura do Lula.